viu, irmão? Se você não deixar, não tem como haver transformação na sua vida. Desde que Deus transforme pela renovação da sua mente, para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para a sua família. Amém? O tema da nossa palavra hoje é colocando em ordem a nossa casa, a nossa família. Essa palavra também é para os solteiros, porque os solteiros também vieram de uma família. Creio eu que pretendem construir uma família, né? Os que ainda não construíram. E os que não querem estão na família do Senhor, né? Família de Cristo. Então, todos nós estamos em família, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 19. Vamos ler do 3 ao 8. Amém? Todos acharam? Deus é bom. Quem achou, diga Deus é bom. Amém? Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Amém? Então, aqui, Jesus, os fariseus estavam testando Jesus, né? Eles gostavam de fazer isso. Satanás também gosta de fazer teste com a palavra do Senhor toda hora. E Jesus, o que ele fala? Que não foi assim desde o princípio. Porque Deus, Ele criou a família, o casamento, com um propósito. Ele não criou para o divórcio, para a separação. Ele criou com um propósito, e isso nós vamos aprender hoje, na palavra do Senhor. E Ele falou que Moisés permitiu o divórcio somente por causa da dureza de coração. Porque naquele tempo ali, aquele povo, eles estavam passando pela lei. Para quê? Para que eles vissem a condição de pecado deles. Agora hoje, nós temos a revelação do Espírito Santo. Amém, igreja? E eu queria antes fazer uma reflexão com você. Você já prestou atenção que a maioria das pessoas, hoje em dia, a carreira profissional delas dura mais tempo do que o casamento? Vocês já conseguiram prestar atenção nisso? Por quê? Deixa vocês refletir um pouquinho. Porque o que eu entendo ser necessário e importante, aquilo que tem um sentido para a minha vida, aquilo eu não abro mão fácil. E quando a gente olha para a nossa vida profissional, a gente já associa o quê? Eu preciso do sustento, eu preciso de um trabalho, eu preciso de ganhar dinheiro, né? Automaticamente eu preciso da minha profissão. Então, às vezes, você nem está gostando da sua profissão, do que você está fazendo, aquele chefe enjoado, aquela vida ali, né, suada, mas você está lá firme, porque você entende a necessidade. Mas com o casamento hoje, as pessoas, elas perderam o sentido do casamento, da família. Deus criou a família com um propósito, e hoje o casamento ele se tornou algo desprezado, algo que se joga fora, algo que não tem valor algum. Os filhos, não interessa se o filho vai sofrer, eu quero é a minha felicidade.
Por quê? Porque deixou de ser importante. Então, perdeu o seu valor e a sua importância. E desde o princípio até hoje, Satanás ele tem trabalhado aonde? Na mente, porque Satanás ele já está derrotado. O único meio que ele tem hoje é de nos enganar na nossa mente e colocar medo em nós. Medo como? Eu não creio, eu não tenho fé, eu não acredito no Senhor. E hoje a gente vive um tempo dos cristãos numa ansiedade. Por quê? Por medo. Medo do amanhã. Porque está faltando fé e confiança no Senhor. Satanás enganando a mente. E a família é algo que nasceu no coração de Deus, né? A Bíblia toda fala de casamento. O início da Bíblia é o casamento de Adão e Eva. O final da Bíblia fala do encontro do noivo com a noiva. O casamento de Cristo com a igreja. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Ele transformou água em vinho. Então, a Bíblia toda ela fala de famílias. Tem a genealogia da Bíblia, nos mostrando o quê? Uma linhagem familiar. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, ela está falando de família. Depois o Senhor vem trazendo para nós em Atos a família cristã, a igreja do Senhor. Então nós temos que mudar o nosso olhar para a família, mudar o nosso olhar para o nosso casamento, aqueles que estão casados e aqueles que irão se casar. Amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui? Lá em Gênesis 1, 26 e 27, a palavra do Senhor fala que, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27 ele diz, homem e mulher os criou. Deus, ele criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, os uniu em uma aliança de uma só carne, eles se tornaram um. E o Senhor falou para eles, multipliquem, gerem filhos que também serão imagem e semelhança do Senhor. Então, o Senhor, ele criou a família com um propósito geracional. O propósito de Deus, ele é geracional. Amém? Então, quando a palavra que fala aqui, e Deus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala, façamos, no plural, nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele fala façamos, por que o Senhor, ele olhou dessa forma para o homem? Porque quando ele olhou para o homem, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque é tão interessante para a gente entender que até alguns psicólogos que ainda não conhecem a palavra do Senhor, eles ficam assim admirados, aqueles terapeutas de casais, que eles falam que quando se vai aconselhar um casal, e eu também já percebi isso, porque eu, meu bem, a gente aconselha muito casal, é o nosso ministério. Senta o casal lá, é como se tivesse uma terceira pessoa. Como assim, Grace? Por quê? Porque tem as necessidades da esposa, tem as necessidades do marido e tem as necessidades do casamento. E se as necessidades do casamento não forem as primordiais, esse casamento acaba. Então, quando o Senhor, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele fala, homem e mulher criou, eles criaram o homem e a mulher, e uniram num casamento, por quê? Porque agora são três como Pai, Filho e Espírito Santo, e eles vão gerar filhos, imagem e semelhança do Senhor, que vão construir família, porque esse é o propósito de Deus. Então, já não sou mais eu, somos nós. A partir do momento que eu me caso, não é mais eu, somos nós. Nós, existe um casamento aqui, que nos torna um. Então, não tem como mais haver a divisão.
Porque, como nós vamos ler mais para frente, o apóstolo Paulo fala, o homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Quando você reparte isso, como é uma aberração se você visse por aí um corpo andando sozinho? Ou uma cabeça andando sozinha? Por isso que o divórcio, Deus odeia o divórcio, por quê? Porque é algo desastroso. É algo que destrói emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque houve ali uma aliança, se tornaram um. O marido se torna um com a esposa, da mesma forma que Cristo se torna um com a igreja. Então, nós temos que ter esse entendimento. E casamento, ele tem necessidades. Necessidade de respeito, de honra, de lealdade, de fidelidade, de compromisso. Se não houver isso, não vai funcionar, queridos. Não são os filhos que são prioridade na vida de um casal. Os filhos, eles passam pela vida de vocês. Vocês geram eles com o propósito deles se tornarem família amanhã. E serem imagem e semelhança do Senhor. Manifestar a glória do Senhor. Eu e meu esposo, a nossa filha já tem a família dela, já é casada. Já estou esperando meus netos. Ansiosa, né, bispa? Está até demorando já. Porque eles não vão estar com vocês, queridos. É a ordem de Deus. Eles vão ter a vida deles. Amém? E a primeira família atacada por Satanás foi a primeira família criada por Deus, Adão e Eva. Satanás não esperou nem multiplicar, falar assim, vamos deixar ter umas 10 famílias para mim começar a trabalhar. Não, foi na primeira. Porque Satanás, ele tem um propósito de destruir a família. Hoje, você vê aí fora no sistema que a gente vive, estão distorcendo a imagem de família de todo jeito. O sistema todo trabalha em prol disso. E quando a gente lê, lá em Gênesis 3, do 1 ao 6, vamos abrir lá que eu quero que vocês leiam comigo. Satanás usou uma estratégia que usa até hoje. Vou ler aqui, que não precisa abrir a minha. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus disse isso, irmãos? Nenhuma? Deus não falou isso. Satanás, ele já veio cutucando a Eva, colocando como se fosse um absurdo uma palavra que Deus tinha dado. Deus falou para Adão e Eva, para Adão, né? E Adão, como marido, deveria conduzir a Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma única árvore. O que Satanás fala? A serpente fala para Eva? Nenhuma. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Quer dizer, ela sabia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Pode continuar. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Satanás também faz isso hoje. Ele fala: não tem nada a ver isso não. Que isso, que bobagem. Satanás hoje ele vem como se a palavra de Deus fosse uma proibição absurda para o cristão. E da mesma hora ele responde: não tem nada a ver. Isso aí não, morrer, vocês vão morrer, que bobagem, né? Pode passar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pode passar.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, a serpente, usada por Satanás, distorceu toda a palavra de Deus e fez Eva olhar para a árvore com um olhar diferente. E Satanás hoje, o que ele faz? Ele faz a vida mundana, como se a vida mundana fosse vista com bons olhos. Satanás faz isso hoje. Você olha para o mundo, não tem nada a ver não, tudo tranquilo. Muda a visão do cristão com aquilo que está fora da palavra de Deus. E o cristão cede, como Eva, e ainda ela deu para o marido dela. E hoje em dia, os pais cedem para Satanás, ainda dão para os seus filhos, oferecem para os seus filhos, permitem os seus filhos. Isso é muito sério, irmãos. A estratégia continua a mesma. E o resultado foi a queda da primeira família, que tem consequência na humanidade até hoje. Por isso a humanidade está toda perdida. Com Jesus no deserto, Satanás usou a mesma estratégia, distorcendo a palavra do Senhor, lá em Mateus 4. Então, Satanás, ele continua trabalhando e levando muitas famílias para o inferno. Muitas famílias que estão dentro da igreja. Por quê? Distorcendo, mudando a forma de pensar. Deus, ele deu uma ordem para Adão. Mas eles não creram na palavra do Senhor. Eles não se posicionaram em crer na verdade. As famílias hoje têm deixado de se posicionar em crer na verdade. Independente do que te falam no Instagram, no TikTok, não sei aonde, no estudo do psicólogo tal, do fulano de tal. Prefira a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Não que nós não podemos, queridos, usar os meios que a psicologia nos deu, a medicina, mas primeiro eu consulto a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. E eles desobedeceram. Foi por causa do ato de incredulidade, desobediência à palavra de Deus, que é a verdade, que houve a queda. Foi uma situação de incredulidade e desobediência. Sempre que nós permitirmos, queridos, Satanás distorcer as verdades da palavra de Deus, nós iremos dar lugar para Satanás entrar na nossa casa e fazer bagunça. Satanás, ele engana a mente. Porque aquilo que eu começo a pensar, entendo algo e formo uma opinião influenciada por alguém, eu passo a crer naquilo e viver aquilo. E hoje o que tem de influenciadores malignos, usados por Satanás, solto aí nas redes sociais, queridos. Sabe por quê? Porque você está ali lendo, você está ouvindo, aquilo está entrando na sua mente e está ocupando lugar. E a verdade está sendo substituída. E hoje uma tática de Satanás tem sido: nós estamos vivendo na graça. Tudo é permitido, porque estamos debaixo da graça. Eu quero que você abra em Romanos 6, 11, por favor. Porque hoje não vai sair daqui ninguém enganado. Em nome de Jesus, irmãos. Pode. 6, 11. Do 11 ao 14, nós vamos ler. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Repita comigo. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Pode passar. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Pode passar. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que não permitam, é eu que não permito, queridos. Porque eu não estou mais escrava do pecado. Eu estou na graça. Então, depende se eu quero permitir ou se eu não quero permitir. Aqui é a palavra de Deus que está falando isso, é o apóstolo Paulo que está falando aqui. Não obedeçam às suas paixões. Eu que decido se eu obedeço ou não à vontade da minha carne. E eu quero que abra também lá em Lucas 13, 22. Por favor. Vamos ler do 22 ao 28. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, olha a pergunta que fizeram para Jesus. Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da porta se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Irmãos, tem muito cristão ceando com o Senhor aqui no culto, nas igrejas, que não serão salvos. Além disso, o Senhor ensinava nas ruas, mas Ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Aqui são as palavras de Jesus. Aí Satanás vem aqui, não, você está no tempo da graça. Viva na prostituição, no adultério, na pornografia, na mentira, no engano. Queridos, que o Senhor nos livre, que o Senhor gere temor em nós, para que a nossa vida seja uma vida no altar, uma vida que a gente renuncie. Porque a porta é estreita, é apertado o caminho, você pode vir, Jesus nos chama, é de graça, a graça é dom de Deus, mas quando eu passar por essa porta, a porta, ela é apertada, o caminho é estreito, o que leva para a vida. Entendeu? E poucos a encontram. Poucos por quê? Porque muitos querem a larga, o caminho largo, que é mais fácil. Porque uma coisa, queridos, que a gente tem que ensinar para os nossos filhos e para a nossa vida, que as nossas escolhas, elas serão acompanhadas de renúncias. Eu terei que fazer renúncias nas minhas escolhas. As minhas decisões são acompanhadas de responsabilidades. Se eu aceitei Jesus, eu vou ter que renunciar às paixões da minha carne.
Se eu decidir casar, eu vou ter que renunciar à vida de solteiro. E hoje a gente vive uma geração que quer tudo, tudo, tudo. E o pai dando, e o pai dando, e a mãe dando, e a mãe se matando. Todo mundo, vamos fazer o que o menino quer. Porque se eu não fizer o que ele quiser, meu Deus. Queridos, ensine o seu filho que as escolhas deles. Ensine a você mesmo que as suas escolhas, elas têm renúncias e responsabilidades. Não é só o bônus. A palavra de Deus tem inúmeras promessas, mas elas têm renúncias também para eu fazer. A palavra do Senhor tem renúncias, tem responsabilidade como cristão, tem um posicionamento como cristão. Querer tudo, mais irresponsabilidade, vira desordem, caos. É o que tem hoje no mundo aí fora. E dentro de muitas famílias. Caos e desordem. Por quê? Porque quero tudo e ainda sou irresponsável. Lá em Efésios 4 e 5, o apóstolo Paulo, quando ele fala do modelo de Deus, né, na formação da família, antes dele ensinar sobre família, ele vem ensinando um monte de coisas. Não sai a palavra torpe da sua boca. Ele exorta sobre a santidade. Não embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Ele fala a respeito da imoralidade. Não saia nem da sua boca a imoralidade. Depois leia na sua casa, Efésios 4, 5. Medite na palavra do Senhor. Porque no reino de Deus, para você ser um cristão, tem um posicionamento. E Paulo fala isso, sobre esse posicionamento. E eu quero que você abra agora em Efésios 5, 21. Paulo, quando ele começa a falar da família, o primeiro versículo que ele coloca: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aqui, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando e repetindo aquilo que Deus criou lá no Jardim do Éden, sobre o homem e a mulher, sobre a aliança do homem e a mulher. E ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E qual, queridos, quero te fazer essa pergunta, se você já pensou nisso, se já refletiu sobre esse texto, que às vezes a gente vai ler esse texto aqui para os casais,
Sabe o que eles falam? Ai, já estou cansado de saber desse texto. Sabe, mas não tem revelação, porque não vive. Porque quem tem revelação vive. Queridos, vive. E o grande desafio do homem e da mulher, porque Deus, queridos, Ele é tão extraordinário. Eu leio a palavra do Senhor, eu fico assim, maravilhada, apaixonada pelo Senhor. Deus, Ele faz um homem com força física, porque o homem tem muito mais força que a mulher, ele é forte. E fala para ele, lidera servindo com amor sacrificial como Cristo. Olha só, queridos. Por quê? Porque Cristo é humilde, Cristo é manso, Cristo serve, Ele não foi servido, Ele serve. Ele veio para servir. Olha quanto Deus é extraordinário. Ele coloca aquele homem como cabeça, você está no governo. Você tem força física, mas você vai servir. Você vai amar com amor sacrificial, que se entrega pela sua esposa, que trabalha, que cuida. E Deus pega a mulher, que é um ser que foi feito independente. Porque a mulher, ela é independente. Tira base por Eva. Gente, Eva foi conversar com uma serpente. Só mulher mesmo para fazer um trem desse. Conversar com a cobra. Corajosa, né, bispa? Ela tomou a frente, pegou o fruto. Eva decidiu, pegou o fruto, ainda deu para o marido e convenceu ele de comer. Porque a natureza da mulher é uma natureza independente. Deus, quando Ele formou a mulher, porque as feministas aí fora, elas falam que a mulher auxiliadora. Você sabe o que significa auxiliadora? Aquela que socorre. É aquele, por exemplo, o homem vai pegar esse púlpito aqui e não dá conta. A mulher vem que pega com ele. Ela pega aquele que não dá conta de fazer sozinho. Deus colocou a mulher nesse papel. A palavra para auxiliadora, lá em Gênesis, é a mesma usada quando é citado o Espírito Santo como auxiliador na Bíblia. É a mesma palavra. Porque Ele é o ajudador, Ele é o consolador, Ele é aquele que ensina. É aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a mulher, ela tem um poder de convencimento. Só que, se for usado por aquilo que é bom, ela vai ser uma pregadora da palavra. Mas se for usado por aquilo que é mal, ela vai ser igual a Eva. Idônea significa apta, capaz, competente, honrada. Porque Deus deu para a mulher uma independência, queridos. Não é difícil você ver. Mulheres sustentando 5 filhos sozinha. Porque o homem vai embora, a mulher leva a casa, queridos. Cria filho, forma filho, manda para a faculdade. Sozinha. Eu falo porque eu trabalho com muitas mulheres. Eu falei um dia contando para as meninas. As mulheres que são lá sozinhas, elas têm casa própria, elas têm carro, elas viajam para a praia. Cria os filhos. Porque a mulher tem essa independência. Mas aí o que o Senhor fala para ela? Eu te fiz independente. Mas você vai se submeter ao seu marido. Sabe por quê, queridos? O Senhor, Ele nos ensina a nós morrermos para nós mesmos. É um ensinamento do Senhor. O casamento é um lugar de nós morrermos para nós mesmos. E o Senhor falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então, quando eu estou na minha posição de esposa, auxiliadora, que submeto ao meu marido, eu estou vivendo a essência de Cristo em mim.
E o homem, quando ele está no governo da sua casa, na posição de cabeça, daquele que governa, e ele cuida da sua casa, governa a sua casa com humildade, com amor, com cuidado, ele está vivendo a essência de Cristo no seu lar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, assim como o homem é o cabeça, ele é como Cristo. E a mulher, ela é como a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja hoje, ela é o corpo de Cristo. E ela é movida pelo Espírito Santo, o auxiliador que move aqui. Nós não fazemos nada aqui sem a obra do Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador. Então nós precisamos ter revelação dessas coisas. E submissão, queridas, é estar sob uma missão. E há uma missão na vida do homem como cabeça. Que o Senhor, que Deus ensinou lá atrás para Abraão. Lá em Gênesis 17, 9, Deus falou para Abraão: guarda a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. Guarda a minha aliança, você e sua descendência, no decurso de suas gerações. Era para ser passado de geração para geração. Quando Deus fez aliança lá com Abraão. E agora eu quero que abra para nós Gênesis 18. Por favor. Vamos ler do 17 ao 19. Antes de nós lermos, lá em Gênesis 17, que o Senhor, ele tinha dado para Abraão a circuncisão. O significado da circuncisão era a aliança do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Romanos que a circuncisão hoje, ela é no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, o princípio da circuncisão lá em Gênesis, o princípio continua. E o que o Senhor falou para Abraão lá? Gênesis 18. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. O Senhor falou para Abraão fazer uma aliança e deu uma promessa para ele. A promessa é que a sua descendência seria uma descendência bendita do Senhor. E a circuncisão, queridos, ela era feita no menino, quando nascia. Qual é esse significado de ser feito no menino? Porque o homem é o cabeça, ele é responsável pela vida espiritual dentro do seu lar. Era feito no menino com 8 dias, isso significa que tinha que ser feita bem cedo. Desde bem pequenininho, essa aliança já era para ser transferida. Era feita, o pai tinha que tocar no órgão reprodutor do menino. Isso significa que o pai tinha que tocar na intimidade do filho. Hoje, para um pai passar a sua aliança que ele tem com o Senhor para o seu filho, ele tem que tocar na alma do filho. Isso fala de relacionamento. Os pais hoje, eles não têm relacionamento com seus filhos homens. Não ensinam os seus filhos. Não conversam com eles. Não criam vínculo. E hoje, por que nós temos uma crise de paternidade, irmãos? Pais que abandonam filhos,
Pais que saem fazendo filho e largando aí no mundo. Pais que estão dentro de casa e não estão nem aí para o filho. Não ensina nada para o filho. Ainda dá mau exemplo, mau testemunho. Então o pai, ele tinha que tocar na alma do filho. Tocar na intimidade. E a circuncisão era tirar a carne do prepúcio. Porque quem tira a carnalidade do filho é o pai. Quem tira a carnalidade fala de pecado. Quem tira é o pai. Por quê? Porque se tirava a carne, aquele membro ficava sensível. Então, trazendo para o princípio, o pai, ele toca na alma do seu filho, ele ganha o coração do seu filho, ensina a palavra para ele. E ele vai ver nesse filho ter comportamentos mundanos, carnais. Ele vai limpando isso no seu filho, ensinando a palavra. Tira a carne, ensina a palavra. Tira a carne, ensina a palavra. É assim, queridos. Esse é o princípio. E o filho vai se tornando sensível à voz do Espírito Santo. Hoje a gente vive uma geração que não tem experiência com o Espírito Santo. Os meninos vêm adorar, queridos. Eles ficam totalmente alheios ao que está acontecendo. Eles não têm reverência à presença do Espírito Santo. E é uma coisa que a gente tem falado com eles lá dentro da salinha. Vocês têm que ter temor, reverência à presença de Deus. Isso está sendo ensinado lá. Por quê? Sabe por quê, queridos? Em casa não tem. Em casa não tem adoração. Em casa não tem oração. Em casa não tem comunhão com a palavra. Porque isso é aprendido na vida diária. Lá em Deuteronômio 6, o Senhor ensinou lá atrás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o Senhor fala: estas palavras que hoje te ordeno, inculcará nos seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar no caminho. Porque é na vida diária que você ensina o seu filho a amar o Senhor, a ter temor ao Senhor, a ter reverência à presença de Deus, a adorar, a sentir a presença do Senhor. Os adolescentes, os jovens hoje, eles não têm experiências com Deus. Porque os pais não levam eles a essa experiência. E eles não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque tem muito mundo na mente deles. Eles estão cheios, sabe por quê? Eles estão sendo doutrinados pelo TikTok, pelo Instagram, pelos influencers daí. Estão sendo doutrinados. Você vê poucos hoje, adolescentes e jovens, que têm interesse pela palavra de Deus. Poucos. Isso é sério, queridos. Então, a missão do pai é uma missão honrosa. Ela tem uma responsabilidade muito grande. E a esposa, ela está sob essa missão. Ela é a auxiliadora. Ela é aquela que vai ajudar o marido nisso. Ela é a intercessora. É aquela que está ali com seus filhos. Meu filho, vem orar, vamos orar juntos. A minha filha, quando ela era pequena, toda vez que eu ia orar, eu catava ela, vamos. E hoje ela é uma adoradora. Ama a presença do Senhor. Tem comunhão com a palavra. A gente senta lá em casa, meu bem é testemunha. A gente senta à mesa, a gente compartilha da palavra. Sim, conversando, surge um assunto. Do nada a gente já está na palavra. Porque isso faz parte do cotidiano. E a nossa família, queridos, ela tem que viver isso. Ela precisa, porque ela foi criada com um propósito. Ensine o seu filho a honra. Porque o filho que não honra pai e mãe, queridos, há uma promessa sobre filho que honra pai e mãe. Para que tudo vá bem na vida dos seus filhos, ensine ele a honra. Ele precisa ser ensinado. Hoje em dia os filhos vivem uma desonra com seus pais. Uma verdadeira desonra. E os pais não ensinam. Ai, coitadinho, meu Deus, não posso falar nada para ele. Não é assim. Nós temos que ensinar os nossos filhos.
Nós temos que ser instrumento de cura na vida deles. Quando eles sofrerem algum dano em casa, seja você o bálsamo de cura. Não gera mais ferida nos seus filhos, não. Se alguém faz uma ofensa com seus filhos, ensine ele a perdoar. Ensine ele a amar o próximo. Não seja a mãe, tá vendo? Por isso que eu falo, conversa mais com fulano, não. Não gera ferida. Tá vendo? Fulano está te rejeitando. Não faça isso, queridos. Gere saúde emocional nos seus filhos. Gere filhos perdoadores. Amém? Nós já estamos na última parte. E essa imagem do homem e da mulher, ela vem sendo distorcida, queridos. Essa posição do homem e da mulher, ela vem sendo bombardeada por Satanás, porque ele usa a nossa mente. E a cultura na vida do homem é que a sua autoafirmação precisa ser através da imoralidade sexual. E hoje se vê homens violentos, homens presos na prostituição, presos na pornografia, presos no adultério, saindo da sua posição que Deus colocou na figura de Cristo dentro da igreja. Na figura de Cristo, o homem, ele tem a figura de Cristo no lar. O apóstolo Paulo falou aqui na palavra. E hoje os homens, eles estão faltando com temor. Eles não têm temor, porque se entregam, têm sido irresponsáveis, têm sido covardes, têm sido grosseiros, violentos. O homem tem se rebelado contra Deus, quando ele sai da sua posição, queridos. Deus não chamou você, homem, para viver no lamaçal do pecado. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te chamou para levantar famílias, para ser um referencial, para ser referencial para os seus filhos. E por causa da distorção na figura do homem, veio o feminismo. E tirou a mulher da posição dela. A primeira onda do feminismo, queridos. A mulher brigou pelo direito ao voto, direito à propriedade, direito à opinião. Mas, se você for parar para analisar a palavra de Deus, a mulher de Provérbios, ela era uma mulher que comprava propriedade e vendia. Ela era uma mulher que negociava. Ela era uma mulher que trabalhava, uma mulher dinâmica, mas ela era uma mulher que temia a Deus. Ela era uma mulher do século 21, mas uma mulher que teme ao Senhor. Se você ler Provérbios 31 todinho sobre a mulher virtuosa, você vai ver que mulher fantástica. E a palavra fala que o seu marido a louvava. Ele era honrado pela postura dela. Ela dava ordens, ela tinha empregados, ela tinha filhos. E ela trabalhava, ela negociava, ela vendia, ela comprava. Ou seja, nós não precisamos de um feminismo que leva a mulher para a prostituição, faz dela um copo descartável, faz ela imoral, faz ela usar a sensualidade para mostrar o seu valor, faz ela mostrar decote, pernas, barriga de fora para ela ser vista. Sendo que essa mulher já estava lá em Provérbios 31, queridas. O Senhor não nos chamou para isso, mulher. Você é muito mais que isso. A mulher virtuosa, a palavra fala que o seu valor excede ao de finas joias. Ela é valorosa.
E ela é uma mulher fantástica. Você já entrou numa joalheria de verdade? As joias mais caras. Não é qualquer cliente que entra lá dentro, não. Ele tem que ele passa por um crivo para saber se ele pode ir lá olhar aquela joia. Então, mulher, ensine a sua filha e ensine para você mesma que o seu corpo não é para a torcida do Flamengo ficar babando e pensando besteira dentro do banheiro, não. O seu corpo vale muito. Você é a noiva de Cristo. Paulo fala que a mulher é a noiva de Cristo, pura, santa, adornada para o noivo. Então nós temos que ensinar às nossas filhas o valor delas, para quando elas chegarem nos lugares, as pessoas olharem para elas como mulheres valorosas, mulheres que quando abrem a boca têm autoridade para falar, mulheres que têm inteligência, têm cabeça pensante, que negociam, que fazem. Nós temos que ensinar isso para as nossas filhas. E nós não precisamos, queridas, aguçar nelas a sensualidade para elas serem valorizadas, não. Para elas ganharem curtidas na internet, não. Porque a sensualidade da mulher é para o seu marido. E é tão interessante que hoje em dia as mulheres usam a sua sensualidade para todos aí fora, mas dentro de casa as casadas não querem ter intimidade com seu marido. É dentro da sua casa que você vai usar a sua sensualidade para o seu marido. É para ele que você vai usar a sua sensualidade. Não é para você ganhar curtidas na internet. Nem ensine isso para sua filha, para que quando ela casar, ela não envergonhe o marido dela. Porque a mulher de Provérbios, ela era honrada para o seu marido. O feminismo colocou isso na nossa cabeça. Porque hoje você vê um outdoor de venda de pneu, tem uma mulher nua lá, gente. Isso é valorizar a mulher? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não preciso do feminismo. Porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Cristo. Porque a imagem do Senhor tem que sobressair na minha vida. Aí um dia eu vi uma pessoa falar assim: mas o Senhor, Ele não olha as roupas, Ele olha a intenção do coração. E qual a intenção do coração de uma mulher, uma menina, que bota uma roupa super sensual, faz caras e bocas na internet e posta para o mundo inteiro ver, queridas? Me desculpe. A intenção não é glorificar o nome do Senhor. Nem mostrar a santidade de Cristo na vida dela. Nunca. Isso se chama carnalidade. E os pais têm que tirar a carne dos filhos para eles serem sensíveis à voz do Espírito Santo. O avivamento, queridos, tem que nascer no nosso lar. Os nossos filhos têm que ser para glorificar o nome do Senhor. Minha filha me contando esses dias que ela conversando lá no trabalho dela. Aí uma pessoa falou assim para ela: nossa, Vanessa, você fala de casamento assim com tanta leveza, como algo tão bom. Aí ela falou assim: não, é porque meus pais, eles trabalham com casais desde quando eu era bem pequena na igreja. E eu fui criada pelos meus pais para o casamento. Eu fui ensinada, doutrinada. Então, eu acho o casamento a melhor coisa da minha vida. E isso não impediu ela, queridas, de se tornar uma engenheira civil muito bem sucedida. Minha filha hoje é empresária. Ela foi chamada pela sócia dela, de uma empresa que ela trabalha, para entrar para o quadro societário, uma empresa que já está há 20 anos no mercado, que atende todo o estado de Goiás, porque ela viu um brilho especial na minha filha. Ela falou isso: Vanessa, você tem algo especial em você.
E minha filha não esconde. Ela fala, é o Senhor em mim. Minha filha não tem vergonha de orar com alguém, falar de Jesus. Ela não tem, porque ela foi ensinada para isso. E nós a ensinamos a ser primeiro mãe, esposa, construir uma família, para depois ela ser uma profissional bem-sucedida, ser estudada, inteligente, como ela é. Dinâmica, como todas as mulheres são. Porque Deus nos fez para isso. Sermos dinâmicas, sermos aquela que ajuda, aquela que pega, aquela que faz, aquela que constrói. Deus nos separou para isso. Mulher, você é muito valorosa. Você não precisa do feminismo. O feminismo tem transformado as mulheres com a alma dilacerada. Porque hoje elas conquistam lá fora, mas elas não têm aprendido a ser mãe, esposa, como Deus as fez. E elas ficam em busca de um relacionamento, e ficam aqui um dia com outro, um dia com outro, e todas dilaceradas na alma. Que o Senhor nos livre, queridos. Ore pelos seus filhos. Eu oro pela minha filha, pelo meu genro todos os dias, eu e meu esposo. A gente ora juntos. Casal, ore juntos pela sua família. Sabe por quê? Porque eu clamo ao Senhor para que ela não se perca. Porque eu não me coloco na zona de conforto, porque ela hoje é adulta, é uma mulher de Deus. Não me coloco na zona de conforto. Por quê? Porque eu me preocupo com a minha próxima geração, a descendência dela. A minha descendência. Eu me preocupo. Porque eu sei que hoje nós somos bombardeados, queridos. Se nós não renunciarmos àquilo que o mundo bombardeia a nossa vida, nós não vamos, queridos, conseguir vencer. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Nós precisamos trazer santidade para a nossa casa, para a nossa vida. Trazer palavra do Senhor, comunhão. Porque a nossa casa, ela representa o reino de Deus. A nossa família foi criada para manifestar a Shekinah de Deus, a glória do Senhor. Porque na nossa família, o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja, os nossos filhos são os frutos, é o reino do Senhor. Que o Senhor nos desperte hoje, queridos. Para que a gente esteja atento à vida dos nossos filhos. Para que a gente esteja atento à nossa vida. Deus tem chamado a gente a um lugar, uma posição de renúncia para vivermos aquilo que Deus tem separado para nós. Eu queria chamar os músicos aqui, por gentileza. Camila, antes da gente orar, você pode entregar? A Camila vai entregar um imã. Você vai receber, aqui tem culto familiar. Você vai colocar na sua casa com o versículo da nossa série, Shekinah, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se coloque de pé enquanto ela vai te entregar.